Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Seja bem-vindo à minha casa. Vamos começando a nossa live aí, você que está chegando, já deixa o seu like no vídeo enquanto a gente está espalhando o link, já vai compartilhando com seus contatos. Deixe o seu pedido de oração aí embaixo nos comentários, nós vamos orar por ele ao final, certo? E se você está aí agora aguardando a gente começar, dá um pulinho enquanto a gente não começa a mensagem lá no canal do YouTube, Primeira Igreja Batista em Cajobi. Se inscreva no nosso canal, deixa uma mensagem depois pra gente, mande para os seus contatos, fique por dentro das nossas programações evangélicas, programações que falam exclusivamente da Palavra do Senhor. Lá nós temos escola bíblica, temos todos os nossos cultos, nós temos os devocionais dos pequenos grupos multiplicadores, temos também a escola infantil, a escola bíblica infantil. Temos várias programações bem legais para você acompanhar, programações evangélicas, e para você passar também para os seus contatos como forma de evangelismo. Seja muito bem-vindo ao nosso pequeno grupo, a minha casa. Gostaria de convidar você nesse momento que está aí assistindo, fechar seus olhos. Nós vamos começar essa live como sempre, orando ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Bendizemos a ti, Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor, Pai. O Senhor tem todos os aspectos, todos os detalhes das nossas vidas sob o seu controle. E graças a isso, Pai, nós podemos ter esperança, porque nós estamos em boas mãos. Nós estamos nas mãos de alguém de realmente grande confiança. Nós estamos nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quero começar, meu Pai, essa live pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor. Tudo aquilo que em pensamento, em palavra ou em ação, Pai, eu tiver feito, que seja em desacordo com a Sua palavra, que o Senhor, meu Deus, possa perdoar e me ensinar, Pai, como fazer o que é correto, o que é certo, Pai. Livra-nos, Pai, de todo o peso do pecado, todo o peso do mundo, todo o peso da falsa religião, Senhor. Tira dos nossos ombros, em nome do Senhor Jesus, para que possamos exaltar a Ti, meu Pai, em espírito e em verdade, como o Senhor requer de nós. Neste momento, Pai, eu quero pedir para que o Senhor venha abençoar essa live. Que o Senhor, meu Pai, tome conta de cada detalhe, que o Senhor conduza, meu Pai, cada ação que será feita nesta noite. E que tudo que venha a ser feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Da mesma forma eu peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa, meu Deus, que vier acessar esse vídeo, seja no meu Facebook, seja no YouTube da igreja, Pai, seja quando for. Que o Senhor venha abençoar de forma grandiosa, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha despertar a fé e que essa pessoa venha reconhecer a Ti, meu Pai, como Salvador da vida dela. Aqueles que já creem em Ti, meu Pai, eu oro que o Senhor amplie em conhecimento, em sabedoria, em discernimento e principalmente, Pai, em desejo de estar na Tua presença. Que o Senhor faça isso com cada um que estiver assistindo, assim como o Senhor tem feito comigo a cada dia da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer ainda nessa noite e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é uma live do pequeno grupo multiplicador, Louvor e Adoração. Pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Deixe seu like no vídeo, compartilha com os seus contatos, comenta aí, deixe seu pedido de oração
que ao final dessa live nós vamos orar por ele, como nós temos feito semana após semana. Gostaria de convidar agora você que está aí na sua casa a louvar comigo ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Engrandecido seja o Senhor, Pai. A sua palavra diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. E é nessa fé, Pai, que eu oro, que eu adoro a Ti, Pai, consciente, meu Deus, de que o Senhor é capaz
é fiel para cumprir a boa obra, meu Pai, que o Senhor já começou em cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja sempre o Senhor, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Entrego a Ti esse momento de adoração, meu Pai, pedindo pelo momento que vem a seguir, o momento da mensagem, Senhor, o momento da Tua palavra, o momento em que o Senhor fala com os crentes, que o Senhor fala com as pessoas, que o Senhor toca no coração daqueles que o Senhor tem para a salvação, daqueles a quem o Senhor deseja chamar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar a minha mente, meu Pai, de uma forma extraordinária, que somente o Senhor venha a ser visto aqui, que não eu, que não minhas obras, que não minhas palavras, que não meus gestos e meus atos, mas somente o Senhor. Ilumina minha mente, Senhor, de forma que eu não fale nada por mim mesmo, mas que seja somente o Teu Espírito Santo proferindo essa mensagem nessa noite, Senhor. Da mesma forma eu oro para que o Teu Espírito tome conta de cada um que estiver assistindo, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo tome conta daqueles que estão conosco nessa noite. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine a mente de cada um, trazendo o entendimento necessário, meu Pai. Traz pessoas, Pai, carentes da Tua palavra. Traz pessoas para assistirem, carentes da Tua salvação, Pai. E abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Como é bom louvar o Senhor, né? Como é bom podermos cantar um cântico tão alegre que declara com uma forma tão poderosa que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, aquele que vive para sempre, que intercede por nós, que verteu o seu sangue na cruz, morrendo como um cordeiro por cada um dos nossos pecados, mas está assentado no trono, ao lado do trono do Pai, à destra do Senhor, e hoje vive para que nós tenhamos a boa esperança. Glórias a Deus por isso. Gostaria de convidar, meu irmão, você nesse momento, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler uma pequena passagem hoje, dos versículos 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E o título dessa mensagem nasce de uma pergunta que eu quero lançar a você nessa noite, que eu me faço constantemente, que cada um de nós, cristãos, temos que fazer no nosso dia a dia. Quem é você no reino de Deus? Quem somos nós no reino do Senhor? Uma verdade imutável que nós temos é que nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós não temos justiça alguma em nossos próprios atos. Ao contrário, nós somos
meros mortais. Pessoas que se vão, pessoas que morrem, pessoas que, no mínimo sopro do nosso lado, já caem abatidas e não têm qualquer chance de se levantarem. E eu gostaria de provar essa verdade com outro texto bíblico, o texto de Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém sequer que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Venenos de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, outra verdade que nós temos aqui, que nós, sendo pecadores, não temos esperança alguma. E Paulo está provando aqui aos romanos, com textos, com fragmentos de texto, lá do Antigo Testamento, dos livros poéticos, dos livros proféticos, dos livros da lei, que não há justiça no ser humano. Eu, você, nenhum de nós pode ser considerado justo por nossos feitos, porque nossas obras, elas são obras de desviados. Nossas gargantas são como um túmulo aberto, nós estamos prontos para enganar. E talvez você possa me dizer, mas não, eu sou bom, eu procuro fazer o bem, eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro amar ao meu próximo. Eu digo parabéns para você. É muito bom fazer o bem ao próximo. É muito bom poder ter obras que são obras dignas de uma iluminação do Senhor. Mas essas obras, elas não são sinônimo de bondade. Não. Mesmo nós tendo esse comportamento bom, de bondade, esse comportamento de amor ao próximo, basta que alguém pise no nosso calo para a gente virar uma onça. Basta que nós tenhamos alguma coisinha saindo do nosso controle para que nós entremos em desespero. Eu não gosto de ser repetitivo, nem de ficar exaltando esse tema, mas vamos olhar para a atual situação de pandemia. Que momento terrível nós estamos passando. Que momento horroroso que nós estamos vivendo, mas dentro desse momento, quantas vezes nós nos dobramos diante de Deus, pedindo para que Ele nos guarde? Quantas vezes nós nos curvamos diante de Deus e falamos da seguinte forma: Senhor, eu não entendo, mas eu sei da minha maldade, eu sei da minha insignificância, e por isso eu confio somente no Senhor, porque por sua permissão começou e por seu decreto, por uma palavra sua, também terminará. Nós temos que ter a consciência de que nós não somos tão bons quanto nós achamos. A verdade é que, sem a ação de Deus nas nossas vidas, nós seríamos incapazes de amar. A palavra do Senhor diz lá em 1 João que se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro.
de modo que nem mesmo a nossa justiça, ela é justiça própria, se é que nós podemos assim dizer. Outra verdade que nós temos está em Romanos mesmo, no 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a nossa pretensão, até mesmo de sermos obedientes ao Senhor, ela não pode trazer salvação para nós. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Se nós o fizermos, esperando que por isso nós sejamos salvos, nós falharemos e sem dúvida fracassaremos. Porque em um momento ou outro, nós acabaremos entrando em conflito com essa própria lei. E vamos dar uma desviadinha dela, nem que seja mínima. Eu não estou falando aqui de pessoas que se desviam do caminho do Evangelho, de pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor. Mas eu estou falando aqui de pessoas que professam a fé cristã, de pessoas que fazem obras de Deus, de pessoas que respeitam os mandamentos do Senhor, mas que em um momento ou outro vão ser falhas. A nossa religião não desfaz a nossa condição de pecadores. Ao contrário, Cristo, a verdadeira religião, nos faz perdoados, restituídos e regenerados. Nós temos que compreender que a nossa justiça ou a nossa pretensão de sermos bons ou obedientes não pode nos levar a lugar algum. Resumindo, em nós não há solução. E muitas vezes o mundo, em sua ignorância, diz que a solução para a humanidade ela está na religião até. Quem dera fosse seguir uma lista de credos, uma coleta de mandamentos, que isso bastasse para que nós estivéssemos salvos. Mas graças ao Senhor que não é assim. Porque se assim o fosse, sem dúvida alguma, nós falharíamos. E quando nós lemos e olhamos para esse texto de Lucas no capítulo 18, ali a partir do verso 9, que Jesus está falando do fariseu e do publicano, ele está revelando que a humanidade não precisa de religião. A humanidade precisa do perdão de Deus. Precisa da misericórdia divina. Eu e você não precisamos de uma nova religião. Nós precisamos daquele que é a verdadeira religião. E ele é uma pessoa. Ele não se resume a uma doutrina, mas é uma pessoa com quem nós nos relacionamos e por meio de quem nós temos acesso a Deus Pai, de quem o nosso pecado afasta, mas por Cristo nós de novo somos atraídos à santa presença do Senhor. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós vamos sofrer, que nós vamos ter momentos de dor, mas que a nossa justiça não vai fazer com que esses momentos melhorem. Não. A nossa religião não vai fazer com que nós sejamos mais aceitos perante Deus, a não ser que a nossa religião seja a verdadeira religião, a fé em Cristo, de que só Cristo é suficiente. Vejamos também um texto lá de Isaías, do capítulo 64, versos 6 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Somos como o impuro, todos nós.
Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Nós temos aqui em Isaías uma condição de iminência do sofrimento. O Senhor estava prestes a derramar juízo sobre a tribo de Judá, sobre toda a nação de Israel. E aqui o profeta Isaías está reconhecendo a condição calamitosa em que o povo se encontrava. O povo, que era o povo eleito de Deus, a nação que o Senhor separou para ser o seu povo, eram como qualquer outro, eram como os vizinhos, eram como o impuro. Mas Isaías, o profeta, homem do Senhor, veja a postura dele. Ele não fala, os meus irmãos são como o impuro. Ele fala, somos como o impuro. Todos nós. Somos como o impuro. Eu, você. Somos maus. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundície, como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento. As nossas iniquidades nos levam para longe. A nossa situação diante de Deus, ela é tão calamitosa que nós vamos pouco a pouco perdendo a vida. E o próprio vento de Deus nos sopra para longe da presença dele. Quando nós nos mantemos nesse estado tão deplorável, tão deprimente. Mas, se nós continuarmos a leitura aqui do capítulo 64, dos versículos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós. Somos o Teu povo. O profeta Isaías, em condição de miséria, ele se volta para o Senhor e pede: Senhor, aplaca a Tua ira. Não nos castigue de forma tão devastadora. Não nos destrua. E o Senhor, Ele realmente ouve essa oração e traz a disciplina, mas mediante a fé e ao arrependimento que Ele mesmo desperta no nosso coração, mediante a esse tipo de quebrantamento, de reconhecimento da nossa situação, Ele olha para nós. Ele nos trata como povo dele, se nós tão somente confessarmos que nós não temos condição de fazer nada de bom por nós mesmos e de que nós precisamos da ajuda dele, nós precisamos da ajuda do Senhor. Isso não exime cada um de nós da nossa responsabilidade, de maneira nenhuma. Nós somos responsáveis por cada um dos nossos maus atos. Nós somos responsáveis por cada um dos nossos pecados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que a gente seja responsável por cada um dos nossos pecados, à medida que Deus toca no nosso coração, nos mostrando o nosso erro, e nós nos arrependemos, Ele é misericordioso e perdoador. De modo que nós vemos aqui que não é o pertencer a um grupo que resolve o nosso problema diante de Deus, mas é o reconhecimento de que necessitamos
dele para tudo que nos justifica. Nós não somos salvos por causa da nossa religiãozinha. Ao contrário, nós temos salvação porque Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário. Porque nós pecamos. Ele viveu sem pecado para morrer por cada um dos nossos pecados e depois ressuscitar ao terceiro dia, indo à destra do Pai posteriormente e sendo o primeiro dentre muitos a quem o Senhor chamou para a ressurreição, para a vida eterna. Voltando para esse texto de Lucas 18, nós temos dois extremos traçados por Jesus. O extremo da religião e o extremo daquele que é socialmente ou religiosamente ou moralmente rejeitado. Nós temos o fariseu, que era tido pela sociedade judaica como um exemplo de conduta e de obediência à lei de Deus, à lei mosaica. Nós temos também do outro lado o publicano, que era um coletor de impostos, que muitas vezes era uma categoria discriminada, porque muitos deles eram ladrões, muitos deles eram desonestos. E nestes dois extremos nós temos o primeiro, um justo aos olhos da sociedade, mas rejeitado por Deus. E o segundo, desprezado pela sociedade, odiado até, mas justo aos olhos de Deus. Jesus está perguntando a você nessa noite, Jesus está perguntando através desse texto para cada um de nós, qual dos dois que nós somos? Qual dos dois é você? Você é o fariseu ou você é o publicano arrependido? Todo mundo, ao ler o texto, quer ser apenas um. Todo mundo quer ser o publicano, quer se identificar com o publicano humilde, mas será que no fundo, no íntimo, no fundo do coração, nós não nos parecemos mais com o fariseu? Note, aqui no começo, no capítulo 18, versículo 9, Jesus começa a ensinar a pessoas que confiavam na sua própria justiça, que desprezavam os outros, ou seja, pessoas que às vezes, por professarem um determinado tipo de fé, acham que o entendimento diferente sobre o mundo que elas têm as tornam melhores que os seus próximos, quando na verdade essas pessoas são tão pecadoras quanto. Eu, você, podemos muitas vezes, diante da nossa fé, diante daquilo que nós acreditamos, diante da moral cristã, virar e falar, mas esse cara aqui podia ser como eu, né? Podia nesse aspecto melhorar e ser como eu. Quando na verdade o comportamento que um servo de Deus deve ter não é esse. É um comportamento de humildade, de mansidão, de fidelidade ao Senhor. É um comportamento de reconhecimento de que, se não fosse por Deus, nada teria solução. Não existiria esperança. Seria melhor morrer hoje mesmo. Mas por causa de Jesus Cristo, nós temos esperança. Nós continuamos vivos e cremos que a vida é boa, porque é Deus que mantém a chama das nossas vidas acesa. E é para uma esperança melhor ainda que nós fomos chamados. Dessa forma, Jesus, ensinando a alguns que achavam que eram justos, que confiavam em si próprios, ele conta uma parábola, dizendo que um era um fariseu e um era um publicano. Que estes dois homens, igualmente, no mesmo lugar, foram orar.
fariseu estava lá, em pé, bonitão. Mas repare a palavra que Jesus usa no versículo 11. Ele orava no íntimo. Era no coração dele que ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Quantas vezes, nos bancos das nossas igrejas, nós não olhamos para aquele irmãozinho mais simples, ou para algum mendigo que entra no templo, algum viciado talvez, e não o queremos escorraçar, ou não o julgamos, e não agradecemos a Deus porque não temos o problema dele, quando na verdade a postura que o Senhor quer é exatamente em relação a nós, ao nosso problema. Nós temos que ser condolentes com o próximo, amorosos sim com o próximo, mas quando se trata de nós, nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que compreender quem nós somos diante de Deus. O fariseu continua: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O Senhor Jesus aqui está traçando um tipo de um religioso que cumpre todas as suas obrigações, que tem os seus momentos de oração, de separação, mas que talvez não o faça de todo o coração. Ou então, talvez até o faça de todo o coração, mas não consegue compreender que não é esse fazer que é o importante, mas sim o crer que Deus perdoa até mesmo o pior dos pecadores, como diria o apóstolo Paulo, dos quais sou o primeiro, sou o maior deles, é que faz a diferença. No versículo 13, Jesus continua contando a parábola, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus usa outro extremo, o odiado, o perseguido, o rejeitado, para mostrar que não é a nossa casca, não é a nossa aparência, mas sim a forma como nós vemos a nossa situação diante de Deus e como nós confiamos de que Deus pode mudar a nossa situação. O publicano aqui é um tipo de um pecador, um molde que Jesus traça de um pecador, mas em específico, este publicano é o molde de um pecador arrependido, que sabe que Deus é misericordioso, que sabe que se ele confessar cada um dos pecados dele, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos. E então, no seu íntimo, no seu coração, batendo no peito em arrependimento, em dor, ele diz: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Note que o texto mostra que o fariseu não falou nada. Ele estava orando no íntimo. Mas o publicano, no seu íntimo também, sabia da sua condição. Não era porque o fariseu estava apontando, mas é porque Deus o havia iluminado para que ele entendesse a sua condição. O que nós precisamos é compreender que Deus é quem ilumina os nossos corações, para que nós saibamos a realidade de quem nós somos. E aí,
possamos responder a pergunta lá do começo. Quem é você no reino de Deus? Eu sou um pecador. Mas um pecador que sabe que tem o perdão de cada um dos pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar. E Ele já me perdoou na cruz do Calvário. Porque eu creio nisso. Eu posso ter esperança. Porque eu creio nisso. Eu não sou melhor, mas eu recebo a bênção do versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e aqui Jesus está falando do publicano, e não o outro, não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Aquele que se humilhou diante de Deus foi justificado por Deus. Ao contrário, aquele que se exaltou diante de Deus, este sim foi humilhado. Pois, como termina o versículo 14, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, não é isso. É uma condição pessoal e íntima. Quando diante de Deus nós achamos que nós somos justos, nós corremos sério risco de sermos lançados para longe da presença dele. Mas ao contrário, quando diante de Deus nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos falíveis, nós sabemos que espirramos, que tossimos, nós sabemos que nós temos doenças. Quando nós temos consciência da nossa miserabilidade e nos humilhamos diante de Deus, pedindo a sua misericórdia, Ele nos exalta, nos chamando de povo dele, de nação santa, sacerdócio real. Se você crê em Cristo, você é sacerdote, você crê nisso? Você é sacerdote do Senhor Jesus, porta-voz da sua santa palavra. Conclusão: não há justiça em nós mesmos. Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória. Tanto o fariseu como o publicano, aqui no caso, ambos são pecadores, mas o que diferencia um do outro é a sua postura diante de Deus. Enquanto um se exalta, o outro se humilha. E aquele que se exalta diante de Deus, por Deus no último dia será humilhado. Contudo, aquele que sabe a sua posição, que sabe da sua fraqueza e sabe da sua incapacidade de seguir e reconhece que Cristo é o caminho para a salvação, aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado no último dia. O publicano é aceito por Jesus porque reconhece o seu pecado e se arrepende dele diante de Deus. Para terminar a mensagem, mais uma vez eu pergunto a você, meu irmão: quem é você no reino de Deus? Quem é você? Você é como o fariseu, que acha que é justo? Ou como o publicano, que sabe que não é justo? Eu prefiro, com a minha consciência, crer que eu sou um pecador. Mas creio sim que Deus, através da obra redentora de Jesus Cristo, me salvou e hoje me chama pelo nome. Assim pode ser com você também. Então somente creia que Ele pode perdoar os seus pecados. Basta que você se arrependa de cada um deles e os confesse diante da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Pai, louvado seja o Teu santo nome, meu Deus. Agradeço a Ti, Pai, que
tem uma grande bênção preparada para nós. A bênção da eternidade. Para nós que cremos, Senhor, o Senhor tem algo maior. Maior do que cada um dos nossos sofrimentos. Maior do que cada uma das nossas dificuldades. Maior do que cada uma das nossas dores, Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa abrir as nossas mentes e nos fazer dobrar, Pai, diante da Tua presença, reconhecendo o nosso estado, a nossa pecaminosidade, reconhecendo, Senhor, que só o Senhor é bom, que só o Senhor é justo, que toda fidelidade que nós devemos ter, nós podemos esperá-la no Senhor, e é no Senhor que devemos buscá-la. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, possa entrar nos corações de cada um que assistiu e que por meio dela, meu Pai, Teu nome seja glorificado e exaltado sempre, em cada momento. Pai, nesse momento eu quero colocar diante da Tua presença, meu Pai, os pedidos de oração desta noite. A Clarice, meu Pai, nossa irmã, ela está pedindo oração, meu Pai, está pedindo oração pela vida dela. Tu conheces, meu Pai, o mais íntimo do coração dela. Tu conheces a necessidade mais profunda da vida dela. E a única coisa, Pai, que eu posso fazer é me dobrar diante do Senhor prostrado, pedindo pela vida dela, meu Pai. Pedindo para que o Senhor toque no coração dela, para que o Senhor abençoe a vida dela. Se há alguma necessidade, meu Pai, de enxergar algo a mais, que o Senhor tire as escamas dos olhos dela. Que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, limpe, meu Pai, o mais profundo que existir no coração dela, meu Pai, que não vier do Senhor. E que, Pai, aquilo que ela vier colocar as mãos, venha ser bênção, Pai. Que onde ela vier pisar com os pés dela, venha ser lugar abençoado. Em nome de Jesus, Pai, oro também pela família da irmã Zoraide, Pai. Ela constantemente tem pedido oração pela família dela. E a mesma oração eu repito, meu Pai, pedindo para que o Senhor vá de encontro às necessidades dessa família. Que o Senhor vá ao coração daqueles que precisam te conhecer. Que o Senhor vá ao coração daqueles que já te conhecem e hoje estão afastados, Senhor. Que o Senhor restaure a vida de cada um, meu Pai, e traga cada um para a Tua presença, Deus. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoá-la e abençoar a família dela. Dá mais sabedoria a ela, meu Pai. Mais entendimento, mais discernimento. Dá mais condições, Pai, para que ela te sirva e para que o Senhor seja visto através da vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Também quero orar nesse momento, meu Pai, pela vida da Thaís, ela que vai fazer uma microcirurgia, Senhor. O Senhor possa estar com ela nesse momento de dificuldade. Que ela não venha contrair nenhuma infecção nessa cirurgia, meu Pai. Que tudo transcorra bem, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que ela venha ser guardada. Que o Senhor possa passar com o Teu sangue, com o sangue de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés dela, meu Pai. E que ela venha ser abençoada neste momento. Que em nome do Senhor Jesus, toda proteção divina, meu Pai, possa estar ao redor dela. Que o Senhor capacite toda a equipe médica, meu Pai, que realizará essa microcirurgia, meu Deus. Que seja o Senhor fazendo esse procedimento e não o homem. Em nome de Jesus. Pai, também oro pela vida do Luan, meu Pai, por sabedoria. Oro, meu Pai, para que ele seja abençoado em sua própria vida. Que o Senhor possa cada vez mais, meu Pai, a redobrar a sabedoria dele. Que o Senhor cada vez mais dê entendimento para ele. Que cada vez mais, meu Pai, o Senhor possa andar com ele e que ele possa te reconhecer como Deus. Pai, que o Senhor possa fazê-lo um servo do Senhor de modo exemplar. Que cada vez mais, meu Pai, o Senhor o traga para a sua presença, meu Pai, e ele professe da certeza que ele tem no Senhor,
de que ele é filho do Senhor, falando dessa certeza para quem ele encontrar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Eu oro também, meu Pai, pela minha igreja. Eu oro, Pai, para que o Senhor aproxime os irmãos, para que nesse momento em que nós não podemos nos reunir presencialmente, que o Senhor vá de encontro a cada um, meu Pai, e mantenha a unidade, mantenha a chama da unidade acesa. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, meu Pai, para que o Senhor vá de encontro a cada membro deste pequeno grupo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e que o Senhor, meu Pai, atraia cada vez mais cada um deles para a Tua presença. Oro pela vida do pastor Marcelo, meu Pai, e pela sua família. Que cada vez mais o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê discernimento, o Senhor dê entendimento, meu Pai, e amor pelas almas, amor pela Tua obra, meu Pai. Que em nome de Jesus, cada vez mais, ele seja capacitado, Senhor, para Te servir e para continuar nesse ministério, Pai. Da mesma forma, oro pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha família, meu Pai, que o Senhor possa nos manter abençoados como o Senhor tem mantido até então e que cada vez mais o Senhor possa redobrar o nosso entendimento, Pai, de que o Senhor é o nosso Deus, de que é pelo Senhor que nós vivemos e somente para o Senhor que nós fazemos qualquer coisa. Pai, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu resto de semana, que você seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.